O tema da palavra dessa noite é um tema diferente. O tema que nós vamos estar falando essa noite é sobre o ser improvável. O que é isso? Ser improvável. Queria que você abrisse a palavra do Senhor, olhe para cá em nome de Jesus. Queria que você olhasse para cá e abrisse a palavra do Senhor, Esther. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Se eles puderem colocar aqui em nome de Jesus. Abrisse comigo lá em Esther capítulo 2. Você vai ler comigo a partir do versículo 5. Nós vamos falar sobre um homem de Deus chamado Mardoqueu. Normalmente a gente fala muito sobre Esther quando fala nesse livro, mas nós vamos falar sobre Mardoqueu. A palavra diz assim, acompanhe comigo em nome de Jesus, fala assim: nesse tempo, vivia na cidade de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos que haviam sido levados com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe Radassa, isto é, Esther, filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Quem era Mardoqueu? Quem acompanhou comigo viu que Mardoqueu era um judeu escravo. Judeu escravo, descendente da tribo de Benjamim. A palavra fala, o povo de Israel foi dividido em 12 tribos, a gente já conhece essa história. E Mardoqueu pertencia à tribo de Benjamim. O que isso significa? Significa que Mardoqueu fazia parte da promessa da terra prometida. Mardoqueu era um daquele povo que Deus escolheu e disse: eu vou te dar a vocês a terra prometida. Eu tenho uma promessa para vocês. Porém, Mardoqueu, o homem que tinha a promessa em cima dele, era um escravo. Ele era apenas um escravo que tinha sido levado para o local onde ele estava. Ele não passava de um escravo, Mardoqueu, naquele período. Só que uma coisa que me chama a atenção, como eu anotei aqui, eu disse assim, Mardoqueu era um crente normal, que sofria, né, tinha marcas, era escravo, fazia parte de uma promessa, mas não estava vivendo nela ainda. Mas Mardoqueu, ele tinha um diferencial. Ele, como escravo, ele tinha uma sobrinha órfã de pai e mãe. Uma sobrinha que não tinha pai e não tinha mãe porque eles haviam morrido. E Mardoqueu pegou essa sobrinha que a gente já conhece, Esther, que futuramente vai se tornar a rainha Esther, e adota ela como filha. Adotou. A gente pode dizer assim, não, ele adotou a sobrinha dele e tal, isso é normal. A gente tem muitas pessoas aqui que adotam crianças. Mas por que isso me chamou a atenção? Muita atenção. Eu lembro que quando eu fiz a IFOL há 2 anos atrás, tinha uma menina que ficou no meu quarto que ela tinha 3 filhas adultas e em uma determinada situação ela se viu obrigada a adotar 2 sobrinhos gêmeos, 2 crianças de 30 dias. As filhas dela mais novas já tinham 18 anos, casada fora de casa, e ela foi ser obrigada a adotar aquelas 2 crianças. E eu lembro que por enquanto nós estávamos lá na IFOL, no último dia, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e falou assim: Miriam, existe um dom que eu só dou a algumas pessoas. Eu não dou para todo mundo. Existe um dom
que eu só dou para aqueles meus filhos que amam demais, que é o dom da adoção. Por isso que eu digo assim, se você colocar uma criança para me adotar, mas se você colocar uma criança para a irmã adotar, pode ser que a irmã ame aquela criança como filha, mas eu não crio o mesmo tipo de sentimento. Não recrimino você, é um dom. É uma graça que Deus derrama sobre a vida de algumas pessoas. Deus escolhe algumas pessoas e derrama essa graça, esse dom da adoção. E Mardoqueu era uma dessas pessoas. Que imagina, ser escravo, a sua vida já é difícil, você foi retirado da sua casa, você vai servir de escravo em outra cidade, e tu ainda diz, espera aí, deixa eu levar minha sobrinha aqui pra estar junto comigo. Tu já tá na merda, tu não vai levar outra pessoa? Não, né? Mas Mardoqueu fez isso. Por quê? Porque Deus deu um dom a ele, que foi o dom da adoção. E esse dom ele não dá a todos, mas ele deu a Mardoqueu. Mardoqueu tinha essa parte especial. E a gente continua andando. E a gente vai ler a história sobre Mardoqueu. Lá no capítulo 19, continua no capítulo 2, no versículo 19, eu queria que você lesse comigo. Aí a história vai contar que o rei, a rainha Vasti, ela fez uma coisa que não deveria e o rei resolveu deserdá-la, tirar ela do trono. E surgiu que naquele tempo, lá no versículo 19, diz assim, que quando as virgens se reuniram pela segunda vez, então Mardoqueu se assentou no portão do rei. Esther ainda não tinha declarado a sua parentela, nem o seu povo, conforme Mardoqueu havia ordenado, pois a Esther cumpriu o mandato de Mardoqueu quando estava sendo criada por ele. Aqui Esther já crescida, ela participou daquele momento em que o rei decidiu escolher a sua nova rainha. E ela, muito instruída pelo rei, disse assim, não, ela muito instruída por Mardoqueu, fez parte daquela turma de virgens que iriam passar pelo treinamento de um ano para ser escolhida para ser a rainha. E pela graça do Senhor Jesus Cristo, o rei achou graça em Esther. E ele decidiu que ia dar a ela a tribuna de rainha. Só que essa história a gente já conhece, né? Aí agora você pensa comigo, quem era Mardoqueu? Não era Mastio, era pai de Esther. Ele era o pai, ele adotou ela. Criou como filha, a moça já estava com seus 19, 20, 18, 20 anos, sei lá. Agora era rainha, estava sendo preparada para ser a rainha do rei. E o pai dela continuava como escravo. Imagina, você, muito bem, criou ali, se viveu ali na favela, de repente sua filha, sei lá, virou a dona do Mateus, da empresa Mateus, e você continua morando na sua casa de madeira. Automaticamente não, sua filha pega e lhe dá uma casa melhor. É isso que acontece. Mas não foi o que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu continuou como escravo. E o que a gente viu no capítulo 19, que Mardoqueu continuava sentado na porta do rei, para saber notícias de Esther. Ele continuava lá como escravo, escondido. O escravo não tinha vez nenhuma, gente. Mardoqueu agora ele era pai de uma rainha. Mas ele continuava como escravo. Ninguém sabia que ele era o pai da rainha Esther. A gente pode olhar e pensar assim, trazendo para nós. Espera aí. Mardoqueu, ele foi esquecido por Deus nesse momento. Porque Deus ergueu Esther, colocou ela lá no trono,
mas ainda deixou Mardoqueu continuar como escravo. Deus não ergueu ele, Deus ergueu ela. Deus deu uma autoridade a ela como rainha, mas ele ainda continuou na posição de escravo. Mardoqueu não mudou de posição conforme Esther mudava de posição. Mardoqueu naquele momento ele poderia ter gritado para o mundo. Ele estava na porta do rei querendo saber notícia de Esther, que já era rainha. Ele poderia ter dito: ei, Esther é minha filha, eu quero saber notícia dela. Vocês precisam botar um tapete aqui para mim passar. É o mesmo tratamento que você dá a ela, você tem que dar a mim. Poderia ou não poderia exigir? Poderia. Pai da rainha, tratado como escravo, isso não existe, irmão. Mas aconteceu com ele. Aí Mardoqueu, além de continuar como escravo, aconteceu uma coisa muito boa com ele, né? A gente vai ver lá no versículo 21 e 22, que por enquanto ele estava lá, sentado na porta, no portão lá do palácio, para saber notícia da filha dele, ele escutou uns cochilinhos lá do povo que estavam conspirando contra o rei. Duas pessoas lá estavam muito zangadas, 2 funcionários zangados do rei, estavam planejando matar ele. Aí Mardoqueu, de muito bom grado, foi lá e falou assim: ó, Esther, deixa eu te contar uma história. Estão tentando matar o teu marido. Estão tentando matar ele porque estão zangados com ele. E a gente sabe da história, que a história chegou aos ouvidos de Esther. Esther foi lá e contou ao rei. E o rei mandou enforcar as 2 pessoas que estavam tentando contra a vida dele. Aí a gente pensa assim: não, se Mardoqueu não mudou de vida quando a filha dele se tornou rainha, agora Mardoqueu vai mudar de vida porque ele descobriu uma traição contra o rei, né? Porque naquele tempo, por costume, toda vez que acontecia alguma coisa assim desse nível, tinha honrarias para quem foi lá e contou a notícia. E o que aconteceu com Mardoqueu? Nada. Ele continuou na mesma posição como escravo. A gente vê lá em Esther, capítulo 3, versículo 1. Pode pôr 3:1, por favor. Que fala assim: depois desses acontecimentos, que é acontecimento da morte dos 2 que tentavam matar o rei, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Ramedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Quem recebeu a posição que deveria ser de Mardoqueu? Ramã. Mardoqueu não recebeu nada, irmão. É a segunda vez que ele perde alguma coisa na vida dele. Em vez de receber honraria por ser pai de uma rainha, não teve. No momento em que ele denunciou pessoas que queriam matar o rei, não teve. Não recebeu nada. Não recebeu a honraria. Outra pessoa recebeu aquilo que era dele. Aí mais uma vez eu falo, parece que Mardoqueu estava assim meio esquecido por Deus, não estava? E uma das coisas que Deus estava ministrando é que no tempo do tratamento dele, muitas vezes nós achamos que ele nos esquece de nós. Mas ele não se esquece. E continuando, não bastava só Mardoqueu sofrer, né? Não receber aquilo que lhe era atribuído. Ele começou a ser perseguido por Ramã. A história conta lá na frente, a gente vai continuando, eu estou resumindo aqui para vocês, que Ramã deixou o orgulho tomar conta do coração dele. Por que Ramã começou a orgulho tomar conta do coração dele? Porque ele queria que toda pessoa que se passasse por ele se ajoelhasse e o adorasse.
Esse soldado aí que recebeu a adoração, recebeu as melhorias no lugar de Mardoqueu. Ele queria receber a adoração, porque agora ele era uma grande autoridade. E Mardoqueu, que conhecia a obra do Senhor, que conhecia a palavra de Cristo, disse assim: eu não vou me curvar perante ele, eu não vou adorá-lo. E o que aconteceu? Que justamente esse Ramã começou a perseguir Mardoqueu. A gente já sabe da história, a gente já sabe que ele mandou fazer 2 lugares para enforcar Mardoqueu. Esse era o plano, matar ele enforcado. Então, aonde seria lugar de honra, o outro roubou, e além de roubar a vitória dele, ele agora ainda quer, vai ser morto ainda. Então, a terceira derrota na nossa visão para Mardoqueu. Mardoqueu poderia muito bem se colocar, né? E adorar aquele homem. Falei assim: vou lhe adorar aqui, dizer que tu é bom e tal, prestar, né, vestígios a ele, vou se pôr de joelho quando ele passar. Mas Mardoqueu não quis fazer isso. Ele não se curvou diante de outro rei. Ele não deu adoração a outra pessoa que não fosse Deus. Mesmo que isso pudesse livrá-lo da morte, Mardoqueu disse: não, eu não vou fazer isso. Mesmo que para aquelas pessoas que estavam ali ao seu lado, os seus colegas, os seus amigos, os seus conhecidos, pudesse dizer: irmão, Deus te esqueceu. Quem é esse teu Deus aí, que é a terceira derrota que ele te dá? Parece que você está esquecido. Mas o que eu presto atenção é que mesmo diante dessas 3 dificuldades, que foi a que a gente viu até agora, ele disse: não, eu não vou me curvar diante desse homem. O meu curvar, eu só vou continuar me curvando diante do meu Deus. É isso que a ação de Mardoqueu estava dizendo naquele momento. Só que a gente vai ver que lá no capítulo 3, a partir do versículo 19, não parou aí. O caldo engrossou mais um tiquinho, né? O negócio piorou mais um pouco. Porque agora quem era prejudicado, quem estava sendo prejudicado era só Mardoqueu. Mas aí Ramá descobriu quem era Mardoqueu, a descendência, tudo e tal, e armou um plano. Peraí, além de matar o caboquinho, agora eu tenho um outro planinho para ele. Eu vou prejudicar agora toda a nação de judeu. Foi isso que ele fez. Ele foi lá no rei, jogou um 7-1 no rei, falou: rei, se ninguém se curvar, se uma pessoa passar por você e não se curvar e tal, o que é que você me diz? Não está contra a lei que você já estabeleceu? Aí o rei, claro. E aí Ramã, muito esperto, vai lá e bota a lei em prática. E aí ele prejudica não só Mardoqueu, mas toda uma nação de judeu. Toda uma nação que estava em uma província que estava vivendo como escravo, iria ser levada à morte. Podemos dizer assim, porque Mardoqueu não quis se ajoelhar perante Ramã. Então é a quarta coisa que nós temos visto aí de difícil que tem acontecido com o povo judeu e que pegou Mardoqueu. A gente pode dizer: vixe, mas o negócio aí estava feio de jeito. O caldo aí estava grosso, uma coisa pior do que a outra. Quando a gente pensa que o negócio estava ruim, ele vinha lá e piorava. Por quê? Mardoqueu estava passando pelo processo do tratamento de Deus. Ele estava sendo testado por Deus naquele momento. Ele estava passando por um problema. Ele foi aprovado, Deus permitiu outro. Ele foi aprovado, Deus permitiu o terceiro. Deus foi lá e permitiu o quarto. Só no início aqui nós vemos, até o capítulo 3, nós percebemos que ele passou por 3, 4 provações bem pesadas, bem difíceis, que se fosse eu, talvez eu teria desistido, tinha me ajoelhado ali nos pés de Ramã.
Imagina, não era mais só a minha vida que iria se perder, mas toda uma nação, todo um povo judeu poderia morrer por falta do meu posicionamento naquele momento. Pela minha ação de não querer me ajoelhar diante de uma autoridade. Só que aí, Mardoqueu, ele sacou aí. Ele teve uma atitude. Ele começou a mudar o posicionamento dele. Queria que você visse comigo lá em capítulo 4, a partir do versículo 1, de Esther. A partir do versículo 1, leia comigo em nome de Jesus, acompanhe. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, ele rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente. E foi até a porta do palácio real. Mas não entrou, porque ninguém podia entrar de pano de saco e ninguém de pano de saco tinha permissão para entrar no reino. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. E muitos se deitavam em pano de saco em cinzas. Vocês sabem o que começou a haver aqui neste lugar? A primeira atitude de Mardoqueu foi rasgar suas vestes. Eu não creio que ele se preocupou em quem estava à sua direita e quem estava à sua esquerda. É humilhação total. Ele ficou pelado, nu. Ele rasgou aquilo que o escondia. Ele trouxe a claridade. Ele veio a transparência. Ele estava tão desesperado naquele momento, porque não era só a vida dele, mas era uma multidão de pessoas que estava atrás dele, que o desespero foi se prostrar e rasgar-se a roupa. Ele mostrou a sua nudez para quem estava perto. Ali é uma maior atitude de humilhação que um homem poderia passar naquele momento, provavelmente naquele tempo, era mostrar as suas nádegas. E ele fez isso. Ele humilhou-se, mas não foi a humilhação dele só diante de Deus, não, irmão. Foi diante de Deus e de homens. A forma de desespero, ele foi esperto. Ele começou a entender e agir errado. Na hora de desespero, ele entendeu que quem poderia ajudar ele naquele momento era Deus. Não tinha outra pessoa. A primeira ação dele foi se mostrar quem ele era por dentro para Deus. Ser transparente. Transparência. A Bíblia fala que depois ele começou a andar em panos de saco. Outras versões dizem que cinzas ele jogava em cima da sua cabeça. Aqui algumas vezes eu já olhei algumas mulheres aqui na igreja andando de vestido de pano de saco. E mulher quando anda de vestido de pano de saco, quando Deus pede ali, Deus está pedindo a vaidade. Normalmente quando Deus pede para você pano de saco, para a maioria, não todas, mas a maioria é a vaidade que Deus está querendo que você mate ali. Deus também ele pediu isso, transparência de Mardoqueu. E a vaidade de Mardoqueu de ser um povo judeu. Mardoqueu era judeu e tinha uma promessa. Ele fazia parte da promessa de Deus. Ou ele ou a descendência dele iria entrar na terra prometida e tinha promessa nele. Mas ele se despiu de tudo aquilo que ele tinha. Se despiu de tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, da promessa que ele tinha. E vestiu-se de pano de saco e veste de cinzas.
Ele abriu mão. Essa é a atitude de alguém que está desesperado, querendo que Deus abra os céus e transforme a sua casa. Outra coisa que Mardoqueu fez: humilhação. Ele clamou no meio da cidade, na frente de todos. Todos sabiam porque era que ele estava gemendo e chorando naquele tempo. Gente, Mardoqueu era escravo. Ele era um judeu escravo. Para que mais humilhante você ir lá em praça pública e dizer: ei, eu sou judeu, mas eu sou escravo e estou bem aqui clamando para que Deus possa salvar a minha cabeça. Ele não foi só transparente com Deus, ele se humilhou na frente de todos. Ele mostrou a todos a sua nudez. Porque muitas vezes Deus diz assim: se humilhe. Aí você, peraí, eu vou me humilhar dentro do meu quarto só para Deus aqui. Eu não tenho coragem de contar minhas vergonhas para ninguém. Mardoqueu mostrou sua vergonha a todos. Aquilo que era dor para ele, ele revelou a todo mundo. Ele não escondeu nenhuma dor sua. Ele estava no meio da multidão, chorando e clamando amargamente pelas misericórdias do Senhor. E uma das coisas que começa a acontecer, não sei se vocês prestaram atenção, é que a Bíblia, no capítulo 4, ele começa a falar que Mardoqueu fez isso, a atitude dele, no versículo 1, no versículo 2. Mardoqueu tomou essa ação de humilhação, de transparência, de vestidos de panos de saco. Aí a história continua a contar e diz no versículo 3, e em cada província, onde quer que o mandamento do rei e o seu decreto chegavam, havia um grande lamento. Mardoqueu morava na província onde houve o decreto. E conforme o decreto ia chegando de província em província, não era só o decreto que chegava, mas a história de humilhação de Mardoqueu, a ação dele, ela também ia se perpetuando de província em província em província. E o que isso significa? Que as ações de Mardoqueu iam sendo repetidas em cada província. A humilhação que Mardoqueu iniciou na cidade dele, na província onde ele mora, ela foi repetida nas proximidades onde aquele decreto ia chegando. O que isso significa? Porque eu acho que vocês ainda não entenderam. Um avivamento começou a acontecer naquele lugar. As pessoas começaram a se humilhar, começaram a ser transparentes, trazer à luz aquilo que estavam escondidas, não só na cidade de Mardoqueu, mas em toda a redondeza onde estavam chegando aquele decreto. Avivamento. Infelizmente, ele só acontece quando Deus arrocha os parafusos. O avivamento, ele precisa que Deus arroche os parafusos para você começar a se humilhar nos pés dele. É por isso que muitas vezes a gente não entende por que a gente passa por uma luta conforme Mardoqueu. Vence uma, vem lá a segunda conforme Mardoqueu. Vem a terceira, como Mardoqueu. Vem a quarta, como Mardoqueu teve também. Esse é o processo do avivamento. Esse é o processo do avivamento. Nós só começamos a nos humilhar e a buscar a Deus, infelizmente, debaixo de sofrimento, de lutas. É aí onde nós aprendemos como buscar o Senhor, que nós aprendemos como acessar a Deus.
E é isso que Mardoqueu falou, é isso que começou a acontecer aqui nesse tempo. As províncias começaram a buscar, as províncias começaram a se encher, as províncias começaram a se humilhar. E lá no capítulo 2, que a gente dizia assim, parece que Deus se esqueceu de Mardoqueu. Parece que Deus não está vendo o sofrimento do filho dele. Parece que aquele filho da promessa está sofrendo e ninguém está fazendo nada. A gente começa a enxergar os céus abrir a partir do capítulo 6. Esse sofrimento, essa humilhação que a gente vê, iniciando-se por Mardoqueu, o resultado a gente começa a ver a partir do capítulo 6. Eu queria que você lesse a partir do capítulo 6 comigo, a partir do versículo 1. E a Bíblia fala assim: naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Agora eu pergunto para vocês: alguém foi lá no rei, cochichar no ouvido do rei, que ninguém honrou Mardoqueu quando ele foi lá e denunciou o povo? Ninguém. Não houve necessidade de ninguém ir lá e cochichar nos ouvidos do rei. O próprio Deus foi lá no rei Xerxes e disse: ei, lembra-te daquele homem que salvou a tua vida e te lembras dele, porque tu não fizeste nada. É isso que a Bíblia diz aqui no versículo 6. Aquele Mardoqueu que havia sido esquecido por Deus, aquele Mardoqueu que não recebeu recompensa nenhuma por ter denunciado os 2, o rei, sem ninguém falar nada, se lembrou dele. Deus, ele não precisa de ajuda ninguém para honrar um filho seu. Deus, ele não precisa que ninguém fique cochichando nos seus ouvidos para lhe honrar. Deus só espera que vocês comecem a agir da maneira correta, humilhando-se, prostrando-se, sendo transparente a Ele, chamando a atenção dEle. Aí Ele começa a te honrar. A Bíblia usa em alguns termos, ele diz assim: ai, Deus esqueceu-se dele. Deus só se esquece de alguém até o momento que você se torna escondido dele. No momento que você começa a aparecer para ele, Deus se lembra daquilo que ele te prometeu. Porque ele não esquece de honrar um filho que busca estar perto dele, que queira estar com ele. Uma das coisas que eu aprendi com Mardoqueu é que o clamor dele começou a subir aos céus. A partir que o clamor dele começou a subir aos céus, ele começou a mudar a sua história. A partir do momento que ele começou a agir de maneira diferente, a história dele começou a ser modificada. Deus ouve, irmão, todas as nossas orações. Ele não é surdo, ele ouve.
Só que toda oração, ela passa pelo tempo para poder ser respondida. Ainda tem aquelas orações que você pede e Deus diz assim: essa daí eu não vou responder não, irmão, porque essa daí se eu te der, eu te perco. E eu não quero te perder. Mas em relação à oração de Mardoqueu, só ainda não tinha chegado o tempo dele receber as promessas do céu. Porque a gente vai perceber aqui, a partir do capítulo 6, que houve uma mudança e tanto na vida de Mardoqueu a partir desse momento. Deus honrou ele de uma maneira sobrenatural, além daquilo do que ele pediu ou poderia imaginar. Mardoqueu em nenhum momento reivindicou aquilo que ele ganhou. Em nenhum momento ele foi até ao rei e disse assim: ei rei, eu sou a pessoa que salvou a sua vida e agora tu queres me matar. Ele não disse isso. Ele não reclamou, não murmurou, não disse nada. O que ele fez? Humilhou-se, roupas de pano, e começou a clamar ao Senhor. Essa foi a forma dele reclamar. E a justiça de Deus, a justiça, ela vem de Deus. Deus, ele fez de uma maneira tão sobrenatural que ele botou Ramã, aquele que o perseguia, para ir lá e realizar todas as honrarias com Mardoqueu. É assim que Deus faz. Você não precisa agir com mão própria. Você não precisa brigar com o outro. Você não precisa ir até o outro. Você só precisa se humilhar e se colocar na posição de Deus. Porque Deus ouve a justiça, Deus ouve a sua oração e no tempo certo Ele responde. A questão é que a gente tem um problema hoje, eu quero agir sozinha amanhã porque eu já quero que seja resolvida no outro dia. E aí você enfia o pé pelas mãos, faz merda e perde a promessa do Senhor. Porque você atropelou e tomou a frente. Mas se você agir como Mardoqueu, a sua promessa chega no tempo certo. Uma das coisas que eu aprendi com Mardoqueu foi lá no capítulo 8. A gente sabe que Mardoqueu recebeu as honrarias do rei. O rei Ramá teve que pegar Mardoqueu, levar lá para o lugar mais alto do trono, colocar um anel em seu dedo, colocou a capa do rei nele e fez uma honraria mais linda do mundo. Deus deu dupla honra para Mardoqueu. Só que Mardoqueu foi levado lá para a casa de Ramã. Como assim? A história conta que Ramã foi morto no local que ele tinha preparado para poder matar Mardoqueu. Depois que Ramã foi morto, o rei pegou a casa que era de Ramã e decidiu dar a Mardoqueu e a Ester. Deus deu. Diga assim: ó, eu vou te dar a você a casa do seu maior inimigo. Aquilo que era teu lugar de vergonha, aquilo que era lugar de tristeza, que era a casa do seu inimigo, agora vai ser sua. E Deus começou a ministrar no meu coração que Ele nos leva aos nossos lugares de humilhação, onde nós fomos envergonhados, para voltarmos lá e estabelecer o altar dele.
Quem já passou aqui por uma vergonha ou humilhação em algum determinado lugar? Pois Deus nos leva de volta nesses lugares. Deus nos faz voltar em determinados lugares de humilhação e vergonha, justamente para que você estabeleça o altar dele naquele determinado lugar. É para estabelecer o altar, não é para fazer outra coisa. Só que aí eu, como cristã e carne que eu sou, né, sem vergonha, muitas vezes a gente volta no nosso lugar de humilhação. Em vez da gente estabelecer o altar do Senhor naquele lugar, o que é que a gente faz? Deixa o orgulho tomar conta. Não, se eu fui escorraçada daquele lugar, agora eu quero voltar lá com o nariz levantado, mostrar que agora eu estou por cima da carne seca. É ou não é? É só eu que sou assim? Normalmente o lugar onde a gente foi escorraçada, a gente quer voltar lá e mostrar que a gente está bem, que a gente melhorou de vida, que a gente que só tinha 1 centavo na carteira, agora a gente tem 10 reais. Se alguém me suvinou uma balinha, agora eu quero voltar lá e pagar o jantar para mostrar na cara dele que agora eu tenho dinheiro. É ou não é? É assim que eu sou. Só que aí que está o nosso erro. Por quê? Porque Deus muitas vezes, quando nos faz voltar para o nosso lugar de humilhação, é para nos testar, para saber aonde está o nosso coração. Se eu voltar para aquele lugar de humilhação e deixar a vaidade, o orgulho, a arrogância tomar conta de mim, eu estou sendo reprovada por Deus naquele teste. E em vez de eu caminhar para frente, eu retrocedo. O nosso lugar de humilhação, que Deus nos leva de volta a enfrentar aquelas velhas dores, é para estabelecer altar de adoração, é para glorificar o nome de Deus naquele lugar. Não é para jogar nariz, mostrar para os outros que agora você está bem. Só que eu, Miriam, carne que sou, até perceber isso, demora e muitas vezes já vacilei, já pisei, já massacrei, já falei mal. E acabo perdendo a minha bênção lá na frente, porque o meu coração ainda está corrompido. O Senhor levou Mardoqueu, quando deu a casa, a remir o lugar que era humilhante para ele. Ele foi remir aquele lugar. E Mardoqueu, que era um homem cristão, crente, que não se humilhava a outro Deus, mas ao nosso Deus, ele estava lá naquela casa, naquele lugar de sofrimento para ele, dizendo ao Senhor o quanto o Senhor era bom para ele naquele lugar. Ele estava levantando um altar de adoração naquele lugar. Então, quando Deus te levar para o teu lugar de humilhação, de onde você saiu, tenha cuidado para o orgulho não lhe derrubar naquele lugar. Porque muitas vezes o orgulho lhe derruba e lhe tira da bênção naquele momento. E uma das coisas que eu fecho aqui é que Mardoqueu, o escravo vendido, trago, tinha uma promessa, mas estava como um escravo em terra estranha, improvável, um dos escravos mais improváveis da história. A Bíblia fecha com chave de ouro lá no capítulo 10, quando diz quem virou, quem se tornou Mardoqueu. A Bíblia fala assim: e o rei Assuero, o rei Xerxes, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras.
todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, está registrada no livro das crônicas do rei da Média. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. O que eu quero que você entenda: Mardoqueu era aquele o mais improvável. Ele era um escravo vendido, perdido, tinha uma promessa, mas não tinha nada. Ele foi do improvável para o segundo em autoridade naquelas províncias. Deus tirou ele de um lugar onde ele não era nada e o levantou como autoridade na província onde era a humilhação dele, a dor. Deus transformou aquela dor em alegria. Ele deixou aquela dor de escravo naquele lugar que ele estava e se tornou autoridade naquela dor dele. Ele não era só autoridade naquele povo, ele era autoridade, tinha autoridade para falar naquela dor dele. Ele foi um dos raros que foi para o livro do rei. E ele não foi para o livro do rei só porque salvou a vida do rei. Ele foi para o livro do rei porque ele agora era alguém importante naquele lugar. E não era por causa de Esther que ele se tornou importante naquele lugar. Não foi a rainha Esther que o tornou importante. Foi aquela atitude dele, em que ele se humilhou, rasgou suas vestes, decidiu ser transparente, decidiu se humilhar aos pés de Cristo, teve atitude diferente que o tornou autoridade sobre aquele lugar. Uma das coisas que eu grifei, que eu aprendi com Mardoqueu, é que a humilhação, a oração e a obediência podem mudar a minha história. Se elas mudaram a história na Mardoqueu, elas podem mudar a sua, como elas podem mudar a minha. Ela depende simplesmente de você e de mim. Humilhação, oração e obediência. Como é que Deus transforma um escravo em quase um segundo rei? Como é que Deus tira alguém que vivia peregrino em cidade estranha e bota ele como autoridade numa cidade que não é dele? Deus faz isso. E eu pergunto, a mudança da minha história, ela só depende de mim e de você. Quem sou eu diante de uma dificuldade, de um problema? Eu sou aquela que age com Mardoqueu, humilhação, ou sou aquela que ando em rebeldia, revoltada? A resposta para essa pergunta vai me dizer aonde você vai estar amanhã. Você é aquela que deixa o seu coração ser tomado por rebeldia, ou você é aquela que se coloca de joelho no chão e decide se humilhar na presença de Deus? A gente sabe que Mardoqueu, ele esperou o tempo de Deus, ele passou pelo processo de Deus, ele passou pelo tratamento e foi aprovado para poder receber o melhor de Deus em terra estranha. É esse o processo. Tempo, ser aprovado no tratamento, ser aprovado no processo para você receber o melhor de Deus nessa terra. Mas uma das coisas que a gente ainda aprende com Mardoqueu, que a Bíblia fala, é que ele não esqueceu suas origens. Ele não esqueceu Deus que ele servia. Ele não esqueceu a sua fé. A justiça não era dele, era de Deus que ele seguia.
Porque muitas vezes Deus te dá uma posição de um pouquinho, tu nem sobe muito, Deus só te posiciona um degrau acima. Tu já esqueceu quem era Deus. A gente já se deixa ser tomado pela arrogância, pela ganância. Outras coisas já começam a roubar o nosso coração. Outras coisas já começam a roubar o tempo com Deus. Mas isso foi algo que a gente aprendeu com Mardoqueu. Não podemos nos esquecer das nossas origens. E nem que a nossa justiça, quem nos dá é Deus. Porque se eu esquecer disso, eu não estou em posição de humilhação, eu estou em posição de rebeldia. E se eu estou em rebeldia, eu vou perder o melhor de Deus da terra para mim. O tema da palavra hoje foi que eu falei sobre improvável. Por enquanto eu estava escrevendo essa ministração, o Senhor estava ministrando no meu coração e dizendo assim: Miriam, eu tenho vários improváveis pelo mundo. Eu tenho várias pessoas que se acham improváveis, mas que eu tenho sonhos estabelecidos para elas. Mas que esses sonhos só podem se concretizar, ou eu só posso dar o lugar a ela que eu sonhei, se elas decidirem se posicionar aos meus pés. Tudo depende delas. E o Senhor foi ministrando o meu coração e falou assim: leva elas a se lembrarem. Feche os seus olhos em nome de Jesus, onde você está. Lembre-se de onde Deus te tirou. Eu não conheço o passado, eu não conheço a sua história, mas Deus conhece a sua história. Deus sabe de onde tirou você. Às vezes você diz assim: não, eu nunca errei na minha vida, mas os meus pais são cachaceiro, alcoólatra, usuário de droga, perdido. Entenda, você pode não ter errado, mas Deus está evitando você de viver a sua herança, viver a herança dos seus pais. Essas coisas que Deus tem te livrado, das cargas, heranças espirituais. Lembre-se de onde Deus tem tirado você. Relembre a mudança que Deus tem feito na sua vida, na sua casa. Agora pense nas pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que você tem sustentado em oração. Lembre das pessoas que dependem de você. Seu filho, sua mãe, sua sogra, seu esposo. Agora lembre do seu lugar de humilhação. Lugar onde você se sentiu mais humilhado, sei lá, um parceiro lhe traiu, uma amiga lhe traiu, um colega lhe traiu, uma dispensa de um emprego que você muito gostava. Não sei. Esse lugar de humilhação que você passou. Esse lugar de dor que você passou. É nesse lugar que Deus quer agir. Porque Deus quer te dar autoridade sobre isso daí que você passou. Deus quer te dar autoridade aonde você está, para você continuar posicionado e mostrar que você é o provável dessa história. Deus quer fazer com você o mesmo jeito que Ele fez com Mardoqueu. Ele quer mudar a história.
A gente pensa, Mardoqueu era crente. Pois é, ele quer mudar a minha história como crente mesmo. Mardoqueu conhecia a Bíblia. Pois é, Deus quer mudar a sua história mesmo que conhece a Bíblia. Mardoqueu tinha uma palavra sobre ele, sobre a tribo de Benjamim, que ele fazia parte, uma promessa. Pois é, você também tem uma promessa. E é sobre a sua vida que ele quer mudar a sua história. O plano de Deus é tirar você da sua atual situação, do seu posicionamento atual e lhe levantar com a autoridade aonde você está. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus agora.